Palavra de Deus, nessa noite, Evangelho de João, capítulo 3:16. Eu creio que é o versículo mais conhecido que nós temos, né? Mas é sempre necessário, é sempre fundamental nós olharmos para a verdadeira significado por trás deste versículo. Esse versículo, João 3,16, diz o seguinte: porque Deus amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A oração é que Deus abra o nosso entendimento, que Deus alcance o nosso coração para a grandeza, para a importância deste versículo nessa noite, né? Que Deus nos ensine o verdadeiro sentido deste versículo para nós, nós possamos de fato experimentar, né, qual é o sabor que é esse versículo, porque é a centralidade do Evangelho, é a essência do Evangelho. É muito difícil nós, por exemplo, para uma pessoa que nunca experimentou mel, você dizer para ela: olha, o mel tem esse sabor, ele é doce, ele é assim, assim. É difícil você conseguir explicar para uma pessoa esse sabor. Mas quando a pessoa experimenta, saboreia o sabor do mel, vai ver de fato como ele é gostoso. O Evangelho, basicamente, é a ação do Espírito Santo fazendo nós experimentar essa liberdade, essa veracidade que esse Evangelho possui. Então, isso é o novo nascimento, é a salvação, é o avivamento da nossa alma, é o despertamento, é a consagração, é o fervor. Mas o ponto que eu quero trazer nessa noite, porque nós temos aqui uma boa notícia, mas para uma notícia ser extremamente boa, nós precisamos também ter o lado ruim. Nós precisamos saber quem, de fato, não adianta nós lermos aqui, por exemplo, as pessoas, elas focam muito: Deus deu o seu Filho para que nós tenhamos vida eterna. Glória a Deus por isso. Mas tem um porém. Antes de nós chegarmos na vida eterna, nós temos que entender uma coisa: que nós podemos perecer, que nós estamos condenados, que nós estamos, eu e você, e todos os demais cidadãos do mundo, nós vamos perecer se nós não depositarmos a nossa fé exclusivamente em Cristo. A parte a Cristo, todos nós pereceremos. Se não crermos em Cristo, nós estamos condenados. É duro, sim, é verdade, é extremamente controverso, mas é a pura verdade do Evangelho. Então, nós vamos aqui nessa noite meditar o que seria se estar condenado, o que seria perecer. Se nós irmos ao dicionário Aurélio, por exemplo, se nós irmos a explicação lógica, vai dizer que perecer é deixar de existir, perecer é ter fim, é acabar, é morrer, ser destruído, assolado, devastado. Mas eu creio que o sentido bíblico, ele vai muito além disso ainda. Perecer está muito além, não é simplesmente morrer e terminou, como a maioria das pessoas acreditam. Eu vou morrer um dia e todas as coisas terminam. Não vai ser assim. Perecer, em primeiro lugar, é estar sob a ira de Deus. João 3,18 diz que quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Então, se nós olharmos, o ponto fundamental aqui é estar sob a ira de Deus. O sentido perecer se torna pior ainda do que simplesmente morrer. Nós tivemos agora, ontem, a notícia do falecimento deste grande jornalista, apresentador Silvio Santos.
Um cara que era bilionário, nem ele pôde escapar da morte. Nem todo o seu dinheiro pôde escapar da morte. E se ele não creu em Cristo, ele foi para o lugar onde a alma mais pobre também irá. Se ele não confiou totalmente e exclusivamente em Cristo, ele vai para a condenação, ele vai perecer, ele pereceu também. Mas, no entanto, se ele creu em Cristo, ele de fato foi salvo. Então, a questão não é simplesmente morrer, mas é estar sob a condenação, a ira de Deus. João 3,36, por exemplo, diz o seguinte: quem crê no Filho tem a vida eterna. Já quem rejeita o Filho, Jesus, não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. Então, em primeiro lugar, perecer é estar sob a ira de Deus. É você estar sob o julgamento de Deus. Em segundo lugar, perecer é tormento eterno, tormento ardente. A Bíblia diz lá em Apocalipse 14:10: também beberá do vinho do furor de Deus, que foi derramado sem mistura no cálice da sua ira. Será ainda atormentado com enxofre ardente na presença dos santos, anjos e do Cordeiro. Perecer não é, como a maioria diz, morreu, acabou. Não, perecer é permanecer existindo em um tormento eterno. Aí as pessoas vão dizer: mas no inferno então, o que acontece? O tormento eterno, você estará sob a condenação eterna. A pior sofrimento é você saber de que lá é eterno. Não haverá nenhuma possibilidade de reversão da sua situação. E o homem não para pensar nessa maneira. Perecer, em primeiro lugar, é estar sob a ira de Deus, é um tormento eterno. Perecer também é estar separado da glória de Deus. Paulo, ele escreve em 2 Tessalonicenses 1:9: eles sofrerão a pena da destruição eterna, a separação da presença do Senhor, da majestade do seu poder. Deus, ele se revela aqui nessa terra de muitas e várias maneiras. Ele nos dá uma natureza esplendorosa. Deus, ele nos enche de benesses, ele nos dá alimento, ele nos dá conforto, né? E se nós quisermos ver a glória de Deus, a soberania de Deus, nós vamos contemplar a glória de Deus em todos os lugares. No inferno, porém, nós estaremos cortados de toda a gloriosa presença. Apenas terá a ira de Deus. Apenas a ira de Deus estará naquele lugar. Não haverá mais uma manifestação da glória de Deus. Então, perecer é um castigo irreversível e eterno. João 3,16 diz que perecer é o oposto de vida eterna. Logo, perecer é eterno. Aquele que não crer, nós temos a opção aqui. Aquele que não crê, perece. Mas aquele que crê, vida eterna. Então, se eu olhar, se a salvação é eterna, logicamente a condenação também é eterna. Então, ela é irreversível. Não haverá uma apelação, não haverá habeas corpus, não haverá um recurso, como nós estamos acostumados em viver na nossa justiça brasileira. Não haverá uma impugnação, não haverá um decreto, não haverá anistia. Não, haverá apenas eternamente uma condenação e ponto final. Mateus 25:46 diz: e estes irão para o castigo eterno, mas os justos para a vida eterna. Se nós observarmos bem na parábola do rico e do Lázaro, nós veremos que há um abismo intransponível entre a vida eterna e o castigo eterno. O que é perecer? Para eu saber o que é uma boa notícia do Evangelho, eu preciso saber o que é perecer. Perecer, primeiro, então, é estar sob a ira de Deus. É um lugar de tormento eterno. Perecer é estar sob um tormento ardente. Esse tormento ele será eterno e irreversível, um castigo pós-morte, é a separação da glória de Deus.
depois dessa notícia de saber o que é perecer. E essa é uma parte essencial do Evangelho. As pessoas elas precisam ver de que o Evangelho ele nos resgata de uma condenação eterna da ira de Deus. No entanto, o que nós estamos acostumados hoje a ouvir? De que o Evangelho ele é uma forma de você enriquecer. O Evangelho é quase que um paracetamol, uma dipirona. É um alívio quando você encontra esse Evangelho aos domingos. Que Jesus ele é apenas alguém que te resgata de uma tempestade apenas. Nós estamos muito focados nas questões paralelas que o Evangelho oferece, mas na questão principal, que é a condenação eterna, muito pouco estamos ouvindo hoje em dia. As pessoas elas não estão ouvindo de que elas estão condenadas, elas não estão ouvindo a parte amarga do Evangelho, que é fundamental. 2 Coríntios 6:2 diz: pois ele diz, eu ouvi no tempo favorável, eu socorri no dia da salvação. Esse é o tempo favorável que Deus proporcionou para nós. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque todos nós pereceremos se não cremos em Cristo? Por que nós vamos perecer? Qual é a lógica? Qual é a resposta para essa pergunta? A resposta mais bíblica possível e mais simples possível é porque todos nós pecamos. O que é pecar? É errar o alvo, é não glorificar a Deus da forma correta, é quebrar os princípios de Deus, é transpor os princípios, os limites estabelecidos por Deus. E, logicamente, então, estamos destituídos da glória de Deus. Romanos 6,23 diz que o salário do pecado é a morte, e esse é o salário de toda a humanidade, o meu e o teu. Por que nós devemos perecer? Porque nós pecamos. Pecadores merecem perecer. Assim como um criminoso, assim como alguém que mata, merece a cadeia. Agora, por que o pecado é algo tão sério a ponto de merecer a condenação? Porque é exatamente aquilo que Deus abomina. Qual é... Aí muitas vezes nós somos questionados, e por muito tempo a gente é questionado, pastor, mas por que essa notícia é tão ameaçadora? Qual é a utilidade de você pregar de que as pessoas estão condenadas? Não é muito mais fácil pregar sobre amor? Mas é exatamente por isso que nós precisamos dar essa notícia. O amor de Deus. Qual seria a lógica de você dizer que Deus nos ama? Porque aparentemente você é uma pessoa boa, assim como a maioria das pessoas se considera uma pessoa, elas se julgam dignas de ser amadas. Não, mas espera aí, eu sou uma pessoa amável. Não, você é pecador. O que nós fizemos é uma afronta a Deus, o nosso comportamento é uma afronta a Deus. Então, mas Deus, Ele nos amou. Então, a notícia... A exposição nossa real não é para nos assustar, não é para impor medo, terror, mas é alertar para um caminho de paz, para um caminho de salvação na hora do medo. Todos nós vamos enfrentar a morte. Sim, os meninos que são novos também vão passar por isso. Vai chegar a vez deles, assim como a minha vez vai chegar. Gostando ou não, nós vamos chegar lá. E a morte, querendo ou não, é o maior de todos os medos. Não é simplesmente porque nós não queremos deixar as pessoas ou as coisas que amamos para trás, não é só porque nós nos importamos com a situação do momento, daqueles que nós vamos deixar, não é pelo medo do desconhecido, mas há em nosso coração
um sentimento, uma sensação de prestação de contas. Isso está implantado em todo ser humano. Uma sensação, uma consciência de certo e errado. E todo homem, ele sabe que ele precisará prestar contas diante de um ser superior, diante de Deus. Deus, ele nos fez assim. Esse medo, ele nasceu no momento, a partir do momento que o pecado entrou na humanidade. Por que Adão se escondeu? Porque ele sabia que ele tinha que prestar contas do ato que ele tinha cometido. E a partir deste momento, todos nós temos essa sensação dentro de nós. Então, qual é a solução para este problema? É crer para não perecer. Aparentemente é simples. É depositar a nossa fé em Cristo. Para nós entendermos um pouco melhor, eu volto a trazer um exemplo de um pastor anglicano chamado John Newton. Ele ficou, logicamente, mais conhecido pelo hino que ele compôs, Amazing Grace, Preciosa Graça. Olha só, eu vou só citar um pedaço deste hino. Ele diz assim: preciosa graça de Jesus, que um dia me salvou. Perdido eu andei sem ver a luz, mas Cristo me encontrou. A graça então meu coração do medo libertou. Ó, quão preciosa salvação a graça me outorgou. Promessas deu-me o Salvador, e nele eu posso crer. É o meu refúgio e protetor em todo o meu viver. Perigos 1000 eu atravessei, e a graça me valeu. Eu são e salvo agora irei ao santo lar do céu. Antes, porém, de ele compor este hino, ele era um perdido pecador. John Newton, ele nasceu em 1725. Ele tornou-se um capitão dos mares e traficante de escravos. Ele se converteu a Cristo depois de uma série de perigos que ele enfrentou. Isso chocou a ele, isso chamou a atenção dele para a seriedade das coisas espirituais. Por isso eu sempre digo que as tragédias, elas são mais benéficas para nós visualizarmos os perigos de natureza espiritual. Isso fez ele pensar sobre o céu e o inferno. Ele conta de que certa vez, em uma das suas viagens em alto mar, o navio dele quase naufragou. Muitas vezes aconteceu isso, a vida dele ficou por um fio. Após esse sério episódio, enquanto Deus ainda estava no processo de transformar John Newton, ele estava caçando em uma floresta em um povoado na Irlanda. Então ele mesmo conta, ele diz que enquanto ele estava subindo num barranco, carregando a espingarda nas costas, você imagina a cena de caçador, com aquela espingarda nas costas, pela alça, e essa arma acidentalmente ela disparou, e o cano estava apontado para cima, e aquele tiro ele passou raspando, fazendo vento ao seu rosto. A pólvora chegou a queimar a ponta do chapéu dele. John Newton, ele interpretou essa experiência dele como uma forma de Deus estar atraindo ele para si, ensinando-lhe a temer o seu nome diante do medo da morte. O único lugar que ele encontrou alívio para o medo dele foi nos braços de Deus, na preciosa graça de Jesus. Ele se converteu a Cristo e ele compôs o hino Amazing Grace. E a segunda estrofe diz assim: a graça então o meu coração do medo libertou. Ó, quão preciosa a salvação! A graça me outorgou, preciosa graça de Jesus.
A tradução do inglês ela é mais fiel ainda. Ela diz assim: foi a graça que ao meu coração ensinou o temor, e a graça dos meus medos me libertou. Quão preciosa aquela graça a mim pereceu na hora em que meu coração creu. John Newton. Que Deus nos faça da mesma forma. Que Deus nos traga libertação ao nosso coração, livrando-nos do medo da morte, do medo de partir, de deixar esta vida. Que Deus nos dê vida eterna. Existe o risco de perecer, mas nós podemos sair daqui seguros, sem este medo. Simples, o que fazer? Crer em Cristo Jesus. Glorificar a Deus em nossa vida, admirar a glória de Deus. 2 Tessalonicenses capítulo 1, verso 9 diz: eles sofrerão a pena de destruição eterna, a separação da presença do Senhor e da majestade do seu poder. Isso acontecerá no dia em que Ele vier para ser glorificado em seus santos e admirado em todos os que creram, inclusive vocês que creram em seu testemunho. Creia no testemunho de Cristo, no Evangelho, e seja salvo da perdição eterna. Contra o risco de perecer sob a ira de Deus, há um projeto de Deus para salvar o homem. O amor de Deus. O amor de Deus. Em uma próxima oportunidade nós falaremos como acontece esse processo. Romanos 5,9 diz assim: agora, pois, como somos justificados por seu sangue, muito mais ainda por meio dele seremos salvos da ira de Deus. Se quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com ele mediante a morte de seu Filho, quanto mais agora, tendo sido reconciliados, seremos salvos por sua vida. O amor de Deus é a nossa única salvação. Não existe nenhum processo, não existe nenhuma campanha, não existe nenhuma bondade nossa, mas o amor de Deus é a nossa única salvação. O amor de Deus nos salva da ira de Deus. E isso está escancarado aqui nessa passagem. Aí você vai me perguntar, mas por que as pessoas elas não se decidem por Cristo? Em primeiro lugar, nós temos que entender que o homem está condenado. O homem está morto em delitos e pecados. O homem está totalmente contaminado, depravado, diz a palavra de Deus. Em outro lugar, nós somos culpados, porque nós não anunciamos a verdade. Deus, Ele predeterminou a pregação do Evangelho para resgatar o homem, mas nós nos acovardamos e não queremos expor, escancarar a situação, a nossa situação. Quando eu falo que estamos condenados, quando eu falo que nós estamos perdidos, estamos falando da nossa natureza. Nós estamos caminhando para o abismo. Mas existe uma solução de sermos arrancados deste caminho cruel que nos leva ao inferno. O amor de Deus, Cristo Jesus. Como é que eu posso ser salvo? Fazendo o que Pedro respondeu ao carcereiro: crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. Esse é o privilégio de Deus para as nossas vidas. Se o homem consegue invocar o nome do Senhor, ele será salvo. No entanto, a humanidade não quer saber de Deus. A humanidade não quer saber nada sobre o Evangelho. Mas a nossa função é continuar pregando. Se você chegar, quem sabe, no teu colega de trabalho e dizer você é condenado, a maioria se ofende. Mas essa é a verdade. E com amor nós podemos pregar. Há uma condenação. A nossa naturalidade é a condenação. Mas o amor de Deus nos traz a salvação.